Oi, aqui é o André. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre diferenças entre extinção operante e extinção respondente. O nome já lembra, assim, né, uma coisa assim que vai acabando, né? Então, o que é que está acabando no caso da extinção operante e da extinção respondente? O que está assumindo, né, nesse caso? Bom, primeiro eu vou falar de duas histórias. Espero que com essas duas histórias eu possa ilustrar um pouco mais as diferenças e das semelhanças. Na verdade, as diferenças, né? Então, semelhanças dos dois tratam da diminuição, né, de alguma coisa. Então tá, vou falar um pouco sobre elas através de exemplos, acho que vai ficar mais didático, tá? Então tá, imagina uma situação assim, tem uma criança, ele deve ter uns 5 anos de idade, que todos os dias que chega da escola gosta muito de ir pra piscina. Mora numa cidade relativamente quente e que dificilmente tem um tempo ruim para ir para piscina, né? Então todos os dias, sem exceção, ela chega e vai para piscina. Mas antes ela fala: "Mãe, eu posso ir para piscina?" E a mãe diz: "Pode ir, tudo bem." E assim, desde que ela se mudou para essa casa que tinha piscina, ela vai todos os dias. Só que tem um dia que a criança amanhece um pouco adoentada, mas mesmo assim vai para a escola. Aí ela vai pra escola não muito bem, mas quando ela volta bem pior, com dor de garganta, garganta inflamada, enfim, com todos os sintomas de virose, de gripe. E a mãe vendo esse caso, ela diz assim mesmo: "Meu filho, você tá muito adoentado." Aí ele diz: "Mãe, eu posso ir pra piscina?" Aí ela fala: "Não, meu filho, você não pode ir pra piscina, você tá doente." Quando ele ouve, sendo que ele nunca tinha escutado um não pra ir pra piscina, ele começa a chorar, dizer: "Não, mãe, deixa eu ir pra piscina, por favor." E ela diz: "Não, você não pode ir pra piscina. Você tá doente." Aí ele começa a gritar, a chorar. Ele diz: "Mãe, eu vou mesmo assim." Aí ele começa a gritar e se impor. Aí ele se direciona à porta. Aí a mãe fecha a porta com a chave. E aí ele começa a bater na porta, esmurrar a porta. E enfim, faz um escândalo, faz uma birra imensa, né? E aí depois que ele chora, 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 chora e fala muito que vai pra piscina e tudo mais, depois disso ele começa a se acalmar até que ele para de chorar e vai pro quarto fazer outra coisa. Tá? Então nesse caso eu descrevi uma criança, né, que ele costumava ter piscina, aí parou de vir a piscina, ele teve um jorro de respostas, ele começou a gritar, bater e chorar, né, e depois ele foi diminuindo a quantidade de respostas até não emitir mais respostas relacionadas à obtenção da piscina, ok? Então, vê que nesse caso o importante aí é o fato de não ter piscina, ou seja, na consequência. Quando a consequência deixou de vir, ou seja, ele deixou de ter acesso à piscina, ele passou a ter um jogo de respostas e depois diminuindo, né? Então foca na consequência, e ele poderia ter pedido para a piscina em vários momentos. Ele poderia ter pedido, inclusive de manhã cedo, né? Poderia ter pedido um pouco mais tarde, das 2 da tarde, às 3 da tarde, às 4, às 5. Então, não necessariamente ele tem aí tem que acontecer a resposta. Ele pode pedir em vários momentos, né? Então, o que acontece antes não é tão relevante, né, para ele. Tá, aí imagina que um pouco mais tarde, essa criança, ela vai precisar ir no hospital, porque ela tá adoentada. Chegando no hospital, o médico recomenda que ele tome o que a gente chama de aerossol, né? Que é nebulização, né? Então ele tem uma máscarazinha que ele coloca aqui e fica saindo oxigênio com algumas outras substâncias aí que o médico passa. Só que quando a criança vê o aerossol, ela começa a ter muito medo de aerossol. Ela não gosta, ela sente pânico de aerossol. E aí, por ele precisar, né? Aí a mãe vai aproximando um pouquinho assim, vai aproximando, ele vai pegando o resultado do aerossol, e até que depois dos 20 minutos, meio que pegando ou não pegando aerossol, ela consegue colocar no rosto dele. E aí ele precisa tomar aerossol por 5 dias. A mãe compra o aerossol para levar para casa, né? Uma bombinha daquela de aerossol. E depois de 5 dias ele está fazendo isso muito bem. Está colocando aerossol sem nenhum tipo de problema, né? Então aí, nesse caso, ele sentia muito medo de aerossol e depois de um tempo ele passou a não sentir mais.
Então tá. Aí ele passou a não sentir mais tanto medo de aerossol, porque ele foi exposto várias vezes ao aerossol, que no caso era um estímulo eliciador secundário, tá? E que veio não apresentado do estímulo eliciador primário, que eu não sei nem qual. Então teve na história de vida dele alguma coisa que é associada ao aerossol, né, provocou aí um medo. Então ele associou o aerossol a, digamos, a um grito, a uma briga, alguma coisa. Então só dele ver aerossol ele sentia muito medo. Então, depois dessa semana em que ele teve que apresentar várias vezes a máscara lá, sem esse eliciador primário, ele foi deixando de sentir medo, ou seja, houve a perda da força do reflexo, entendeu? Então aí você tem uma situação em que o importante foi o antecedente, você apresentou o antecedente sem o eliciador primário. E no caso da extinção respondente, né, desse caso do aerossol, o medo ainda acontece, mas ele aparece com uma magnitude baixa e com grande latência, ou seja, demora muito para vir o medo e vem bem pouquinho. No caso da piscina, você vê que tem o que? O jogo de resposta depois da diminuição. E ele depois para de pedir, ou seja, retorna ao nível operante. Então, basicamente, essas são as diferenças entre extinção respondente e extinção operante. Espero ter te ajudado. Tenta colocar aí embaixo alguns exemplos que você acha interessante de extinção respondente ou de extinção operante. Casos até engraçados que você acha legal. Se você tem assim, algum exemplo diferente, pode colocar aí, tá? Queria muito saber desses casos. Um abraço.